Bom, boa tarde. Nós já chamamos o pessoal do Skype lá? Já, beleza, obrigado. Então, a proposta agora é os grupos fazerem uma apresentação breve, 10 minutos, tá bom? Do que discutiram em 2 horas, em 1h30. Mas eu sei que muita discussão teve muito preâmbulo, muita brainstorming inicial ali. A ideia seria que vocês apresentassem agora, brevemente, o nome que vocês estão dando para o título ou para a linha. Eu sei que algumas mudaram de nome, etc. Nome, qual que é a proposta de trabalho, o tema que está por trás desse nome. Isso já tem ações concretas propostas, do tipo, a gente vai se reunir daqui. Jurassic Park, parece ter. E veio daqui de trás. Deu. Então, nome, ações, escopo, ações propostas, do tipo, vamos fazer um encontro aqui a 15 dias para continuar, estão pensando em fazer encontros, eventos, ou trabalhar numa plataforma de educação, o que é que seja. Tá bem? 10 minutos cada um. A princípio, acho que nós temos 5 grupos, tinham 4 aqui, mais o de alimentação. Vamos ver se todos conseguem apresentar. Depois dessas 5 apresentações, a gente abre uma rodada bem aberta de conversa, para a gente ver as sinergias, sobreposições, lacunas, etc. E a partir disso a gente propõe uma continuidade do grupo como um todo. Tá bem? Tá na tela lá? Não. Tem como. Você pode pôr o logo, só para a gente mostrar, que eu disse que ia mostrar de manhã. Essa é a primeira versão do logo proposto para o grupo, que foi feito pelos alunos da ECA, primeiro ano da ECA, do professor Eneus. Então, eu achei bem interessante, porque ele acho que contempla o básico ali, né? Então, tem uma mão na cor da terra, tem o verde, tem uma gota bem disfarçadamente ali, né, no primeiro momento, mas depois a gente vê que tem uma gota. Eu gostei bastante, tem várias opções ali de uso horizontal, uso vertical. Agora o que a gente vai fazer com eles no grupo de comunicação é talvez estudar um pouco variações das cores aí, mas a princípio esse vai ser o nosso logo do grupo. Pode. Um prédiozinho, pode ser. Uma casinha, pode ser. Uma preocupação que eles têm que ter nisso é, a hora que você diminui bastante isso, continuar visível, né? Identificar as várias... Eu vou sugerir, colocar alguma coisa de urbano aí também. É, por isso que as cores precisam estar na cor. Né? Mas eu vou sugerir, se vocês conseguem pensar numa alternativa que tem alguma coisa de mais urbano, alguma coisa assim. Bom, quem pode começar? Educação, que foi o primeiro a sair? Ou não? Tá bom. Alguém já está pronto para falar? 10 minutos? Ainda em 10 minutos? Nem 10, né? É. O Lincoln tá vindo? A gente espera o Lincoln chegar, hein? Sim. Obrigado. Então, eu posso até falar mais baixinho. Então, a ideia depois de tudo que o Saraiva falou, ele não estando aqui fica um pouco difícil, mas de qualquer maneira a crítica dele foi totalmente acomodada e aceita, até porque aquele o termo arboviroses tinha sido, na verdade, uma troca de e-mail já vários dias atrás, depois a coisa se espessou demais, entraram outras pessoas, outros interesses. Tem vários nomes de pessoas que, inclusive, a gente não citou aqui. Tem o pessoal da Fiocruz, a Chame, tem a pessoal da entomologia na Fiocruz, tem outras pessoas que querem participar e que não estão presentes, inclusive a Margarete Capu, Renato de Souza, que não está aqui. Mas a nossa conversa aqui orbitou em volta de ter um ideal mais a longa distância, como se fosse um norte para nós,
mas ao mesmo tempo reconhecer que a gente teria que ter alguma coisa muito pragmática para tratar quase que imediatamente. Então, o norte nosso, a gente tem um nome, é metafórico, tem um sentido até que é caminho Caiapó mesmo, que seria nossa direção é tentar caminhar para uma visão de cidade, de conurbação, para o final desse século, na região que hoje São Paulo ocupa, levando em consideração todos os aspectos que dessa, digamos assim, desses problemas que surgem do descompasso entre cultura e problemas sendo enfrentados, que geralmente conduzem a colapso em sociedades que não conseguem lidar com esses problemas que são apresentados, sob o ponto de vista da inovação necessária. Então, o caminho Caiapó é esse norte. Mas, de fato, o que a gente está muito preocupado nesse momento é em, talvez, fazer uma boa descrição do problema. E a gente percebeu que uma questão pragmática, estou tentando aqui desesperadamente falar com o Marcos Buqueride, que está na praia, e disse que talvez se conecte conosco mais tarde, era usar uma plataforma que já está operacional e que já fez avanços muito interessantes na descrição da conurbação que a gente chama São Paulo. Conurbação aqui é usada no sentido de tentar eliminar, por recomendação do nosso colega, eliminar qualquer setorização administrativa, nível município, etc., prefeitura, etc., e tentar entender o processo como um todo dessa conurbação. Mas, basicamente, a gente gostaria de estar, de uma certa forma, acompanhando e adicionando ao grandes cidades que já estão, as cidades globais, né? Cidades globais que o Marcos Buqueride e você está tocando, esses projetos, e a gente adicionar em cima deles, porque pelo meu entendimento que eu transmiti para os colegas aqui presentes, é que ele já tem várias camadas de descrição da cidade de São Paulo, ele já tem uma anatomia da cidade de São Paulo, que é quase que, levando em consideração aspectos socioeconômicos e vários urbanísticos e tal, São Paulo se comporta quase como digamos assim, uma cebola com várias camadas, né, concêntricas, e essas camadas todas têm aspectos extremamente características, particulares, e a gente iria, então, colocar em cima dessas camadas que já existem, que configuram São Paulo assim, dados relacionados a questões de saúde, né, e a gente está considerando muito a questão que o Paulo Saldiva colocou de vulnerabilidade, e a gente discutiu um pouco isso. A gente imaginou vulnerabilidade como aspectos todos que, digamos assim, impactam na vida das pessoas. E aí tem aspectos muito sofisticados, complexos, a nível psicológico, sociológico, mas tem aspectos também muito mais, digamos assim, fáceis para se tratar no primeiro ponto, que seriam condições que já estão sendo avaliadas no projeto de Cidades Globais, e ao mesmo tempo outras que a gente pretende adicionar, como, por exemplo, doenças infecciosas, doenças crônicas, toda a questão digamos assim, da qualidade do ar, que o Paulo Saldiva vem trabalhando há décadas, literalmente, com isso, feito um trabalho incrível. Então, somar com esses dados todos da área de saúde, a gente concorda com ele que isso deve ter esse forte componente, mas, ao mesmo tempo, como a gente está apontando na direção do caminho Caiapó, é importante que esse grupo tenha uma forte participação, forte vetor advindo de outras ciências que não necessariamente são médicas, como, por exemplo, urbanismo, ecologia, e assim toda a complexidade que a gente pode, aos poucos, ir acretando, acumulando nessa direção. Então, eu vou acabar agora. Por uma questão pragmática, por uma questão de, digamos assim, de poder encaminhar isso, a gente gostaria de continuar, porque a gente já tem até pessoas do meu grupo que estão trabalhando junto com o grupo do Marcos Buqueride, começar a pensar, o Lincoln tinha dado a ideia de a gente fazer, por exemplo, um estudo dos conjuntos de dados que já são disponíveis, que pode ser adpostos a esse mapa da cidade, e com isso a gente conseguiu uma conurbação de São Paulo com vários mapas superpostos. E aí existiria também um aspecto que ela tinha colocado que é muito importante, que é interação com grupos de fora do Brasil. A gente já tem uma adesão já está praticamente formalizada com o pessoal da Universidade de Sydney, na Austrália, o professor Edward Holmes, ele quer participar, eu trabalho com o Ed já desde 1995, e é uma pessoa, um cientista excepcional, ele tem muito interesse em participar, um dos grandes experts em epidemiologia molecular do mundo. Depois a gente também tem uma colaboração que já foi, digamos assim,
assegurada no sentido de participação com o pessoal do Instituto Dakar, o Instituto Pasteur em Dakar, no Senegal, e eles são as pessoas que também trabalham com praticamente a maior parte das doenças sérias hemorrágicas na África, inclusive estão envolvidíssimos na questão desses últimos surtos do ebola. E para nós é interessantíssimo ter contato com eles, porque eles estão numa condição também extrema, e degradação antrópica na África é um problema seríssimo. Inclusive, se vocês olharem uma cidade que tem lagos na Nigéria, é uma cidade que, em vários aspectos, compartilha de problemas extremamente próximos à nossa realidade na periferia de São Paulo. Então, é uma boa participação. E uma terceira participação de fora do Brasil seria de um pessoal do Canadá, é o Juliano Sambati. Ele é brasileiro, fez doutorado no Unicamp, fez um ou dois pós-docs na Universidade de Davis, e agora está no Canadá trabalhando com uma empresa que é tocada por cientistas, e eles fazem monitoração remota de áreas florestadas e administração de florestas. Eles ficaram totalmente encantados com a perspectiva de poder aplicar essa alta tecnologia que eles têm com resolução impressionante. Eu não acreditei em alguma coisa tipo eles conseguem resolver coisas dentro de 1 metro, uma coisa assim, com imagens de satélite. E a ideia deles era ajudar a gente na questão da construção, digamos assim, do mapa físico dessa conurbação, onde a gente iria acrescentar essas camadas num nível de resolução que fosse depender da necessidade e da qualidade dos dados. Eles, na verdade, já têm um histórico interessante, porque eles já têm um projeto que já foi aprovado na FAPESP, e, portanto, eles têm com um grupo aqui no Brasil, que se o Sambati agora é muito cedo no Canadá, mas ele já deve estar acordado, ele poderia mais depois disso explicar alguma coisa. Mas, principalmente, o que é interessante é que a gente já tem esses contatos fora. Acho que talvez preencha alguns dos requisitos da gente olhar isso de uma maneira, entre aspas, um pouco mais planetária. E, ao mesmo tempo, a gente quer abordar esse problema de uma maneira um pouco mais humilde. Em vez de começar com um projeto gigantesco, da Capo, com a Abnício, a gente preferia adicionar coisas ao que já existe e o que está funcionando no contexto dos Estados globais. E era isso que eu tinha para falar. Eu acho que alguém do grupo, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, por favor. Enquanto a gente chama um outro grupo, eu vou só fazer 2 comentários que eu acho pertinentes. Um, que eu acho muito interessante a gente fazer essa aproximação com outros grupos do IEA. Né? Os Cidades Globais é um grupo do IEA. Né? Esse que ele mencionou várias vezes, que o Marcos Buqueride, junto com o professor Arlindo Felipe, lideram. Né? E a gente vai ter outros grupos aqui. Tem um grupo muito forte em educação, tem uma cátedra de educação aqui, com recursos externos até. Tem um recém-criado, vai ter a primeira reunião formal, a segunda reunião amanhã, dia 14 amanhã, né? Que é ciência, tecnologia, inovação e saúde, liderada pelo pessoal da Faculdade de Medicina. Então, tem N grupos aqui e a gente deve tentar fazer essa aproximação, né? Só vai se beneficiar. Acho que era isso, não eram 2, era isso aqui. Quem pode seguir agora? Educação. Com licença. Vou comentar um pouquinho sobre o que discutimos na Comissão de Educação. E, em pouco tempo, resumir uma discussão de 2 horas riquíssima. Eu vou falhar, então peço ajuda para complementar. O que, enfim, anotei aqui, estávamos em mais de 15 participantes, começamos com uma apresentação, e imagino que tenha sido uma dificuldade compartilhada entre as comissões, criar um local de congruência, e aí no nosso caso sobre a ação educativa, diante da diversidade de expertise, né, dos integrantes. Então a gente ficou bastante tempo nessa discussão, inclusive com essa apresentação. Enfim, um primeiro ponto de definição foi que a gente manteria um contato continuado com um grupo de e-mail e grupo de WhatsApp. A gente vai ter uma reunião mensal, uma reunião breve de até 1 hora e não necessariamente presencial. Partindo aqui para os encaminhamentos, são 3 grandes encaminhamentos amplos. Um primeiro e mais imediato, ele está na organização e publicização das atividades educativas que já estão em curso. Né? Nesse momento de apresentação a gente viu já várias atividades, inclusive no tema da saúde planetária, que já estão se desdobrando. Pensamos em incluir essas atividades no site da Aliança Planetária, aqui na seção nacional ainda, para a gente já, enfim, ir tendo mais divulgação e conhecendo essas iniciativas. E a gente colocou ainda a recomendação de criar possibilidades para que os integrantes da Comissão de Educação possam estar participando também dessas atividades em curso.
Pensamos que isso poderia ser operacionalizado através da contratação de um bolsista de 30 horas, talvez um bolsista PUB ou alguma outra modalidade. É Codage, um bolsista Codage. Um segundo encaminhamento seria criar uma planilha para compilar exatamente essas iniciativas em curso, e a ideia é que essa planilha ela possa fomentar essa publicização posterior, mas principalmente que os integrantes do grupo conheçam o que cada um dos participantes já vem desenvolvendo, né? Então, seria uma planilha inicial, com esse objetivo de integração do grupo a priori, mas pensamos também que essa planilha ela pode ter uma função mais ampla como um banco de dados de atividades de todas as comissões. A ideia é que, tendo essa planilha, enfim, organizada, a gente consiga integrar as várias comissões e, inclusive, está integrando a comissão de comunicação, né, que estaria a par de todos os projetos em curso. Pensamos que, num primeiro momento, a gente poderia testar esse banco de dados com essa comissão de comunicação, já que exatamente o trabalho com os bancos de dados é uma das áreas de expertise dos participantes daqui. E um terceiro encaminhamento seria, de fato, um pouco mais a longo prazo, a construção de um projeto educativo conjunto, no modelo transdisciplinar, também a partir do material disponibilizado no portal internacional da Planetary Health Alliance. A ideia seria, num primeiro momento, a definição de objetivos amplos, e aí também, para definir esses objetivos amplos, a gente precisa desse momento inicial de conhecer o grupo, de conhecer o que cada um vem desenvolvendo. Então, a definição desses objetivos amplos estaria condicionada à criação desse banco de dados inicial, para a gente conhecer as atividades que já vêm sendo desenvolvidas. Peço a gentileza dos demais participantes complementarem. Só uma coisa também, a gente pensa em desenvolver a avaliação dos projetos de educação que a gente for fazer. Então, a Mayara falou que no curso EAD que ela está criando, ele já tem um protocolo de avaliação que ela vai compartilhar com a gente para a gente tentar desenvolver algum protocolo de avaliação conjunto do grupo. E a gente pensou também em atuar como uma interface entre os diferentes grupos de trabalho e a população em geral, né, da gente transpor os conhecimentos que estão sendo produzidos pelos grupos em atividades didáticas e educativas. E a gente tem uma diversidade de públicos também, né? Tem gente trabalhando com público universitário, tem gente trabalhando com professores, tem gente trabalhando com educação básica. Então, a gente vai contemplar esses diferentes aspectos. Um aspecto importante é que a gente não vai fazer tanto pesquisa, mas a gente vai atuar ajudando vocês a divulgarem aquilo que vocês acharem interessante. Então, a gente vai precisar dos demais grupos, né, contribuindo com a gente trazendo os seus dados, né, para a gente poder levar para os nossos públicos-alvos e, eventualmente, para públicos que todos vocês indiquem. Por exemplo, sei lá, pode ser que vocês todos decidam que o grupo de educação deva trabalhar com a mídia, né, a imprensa, por exemplo. Então, fazer um curso para a imprensa. E isso a gente vai tentar trabalhar. Então, isso são ideias, né, inicialmente, mas o que está mais concreto é o banco de dados nesse momento. Eu quero aproveitar, o Saraiva me pediu para falar um pouquinho. Eu sou o diretor do Parque Centec. O Parque Centec é perto do Zoológico de São Paulo. É dentro de uma área de conservação, que é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. É uma área da USP, né, gigante. Então, você tem desde uma reserva, a maior reserva urbana de São Paulo, dentro da cidade. Tem Cantareira, que é maior, mais externa, mas dentro da cidade é a maior reserva. E é um corredor ecológico, é o final de um corredor ecológico. E dentro tem uma quantidade enorme de edifícios e galpões e tudo mais, que razoavelmente vazias, né, não tanto quanto antes, que a gente está conseguindo encher. E lá poderia ser, tem essa proposta de ser um local de experimento, né, para
para aquilo que vocês acharem interessante desenvolverem lá. Então, vou dar um exemplo do que a gente está fazendo em colaboração já com algumas pessoas do grupo, que é a escola de compostagem, né, onde a gente tem 10 tipos diferentes de compostagem, miocárdio é um deles, mas que se adequam. Isso a gente está fazendo com a comunidade do entorno, né, que é uma comunidade pobre. Lá se tem desde comunidades bem pobres até de classe média. E junto com essa escola de compostagem, isso surgiu aqui no grupo, numa das reuniões do grupo de educação em dezembro, aqui dentro da saúde planetária, a ideia de fazer uma horta que ensine agricultura orgânica, tipos de vegetais, tipo de alimentação, esse tipo de coisa. Então, esse é um tipo de experimento que pode ser feito lá. Lá tem diversos auditórios, por exemplo, diversas salas pequenas. Então, por exemplo, uma reunião como a gente está fazendo hoje, a gente poderia estar fazendo lá perfeitamente. E tem refeitório. Então, é um local bom. Até durante o evento, eu já coloco isso, do ano que vem, pode ser um dos locais para se fazer uma atividade com a comunidade. Por exemplo, enquanto a gente estiver reunido aqui, isso pode ocorrer lá. Tá? Então, em síntese, é isso. Não vou falar mais, porque... Mas é um local que vocês precisam conhecer para ver como é um local maravilhoso e com 1000 oportunidades. O próximo... É muito legal, vale a pena a gente um dia fazer uma reunião lá, sim. E tem como local para fazer curso, fazer atividades, é ótimo. Um micro comentário. Quando a gente fala um grupo de educação, o que eu achei interessante, essa parte que vocês estão falando, que não vamos fazer pesquisa, mas vamos fazer, né, transpor esse conhecimento. Então, na verdade, a gente está falando também é uma parte de disseminação e impacto. Então, depois para a gente pensar como que a gente vai estruturar esses grupos, porque às vezes é uma pergunta, né? Então, a educação pode ser, essa parte que você está falando, acho que é mais educação, mas talvez seja uma parte do nosso projeto, que no fim, se a gente fizesse, a gente está falando de work packages, né? Então, cada um vai ter um módulo e aí, na verdade, eles vão se complementar. Então, talvez isso seja uma questão de tudo isso que a gente vai pesquisar, como que chega à população, como que chega, né, a decisão, porque é isso que a gente quer fazer aqui, não é só fazer pesquisa, a gente quer ter impacto. Então, eu acho importante isso. E a avaliação de impacto depois é uma pesquisa, né? É uma coisa que a Natália trabalha muito, né? Eles também, né? Certo. Saúde mental. Estão devidamente acordados mentalmente para falar? Então, Cafezinho ali. Diferente dos grupos anteriores, nós estávamos num número bastante reduzido, inclusive com a ausência, né, dos psiquiatras, que obviamente são essenciais para participar desse grupo. Mas quando o Saraiva colocou os grupos, assim, de uma forma geral, a gente acabou achando que esse era o que a gente ia se inserir. Só num histórico, eu acho que nós fomos o primeiro, né, Fernando, o grupo do Saúde Planetária, que estabeleceu um projeto com objetivos, com participantes. Então, no final das contas, a gente já tem, inclusive, convido todos a participar, 23 de abril, às 14 horas, a gente já montou um evento para fazer a divulgação, para explicar esta parte, né, de saúde mental, que eu já vou falar para vocês o que é. Por favor, compareçam aqui, terá uma apresentação. A ideia é uma apresentação, digamos, simples, no sentido de que é para quem não entende do assunto. Também diferente do que o Paulo falou, para a gente, nós vamos também tentar construir, né, uma identidade, construir o que a gente tem de informação, porque ela, na verdade, é muito pouco para os dois subprojetos que estão inseridos. O da Sheila, que na verdade é o mestrado dela, que é para trabalhar com suicídio, e ela dentro desse projeto parece que tem 2 que ela que vai avaliar o suicídio em diferentes cidades, e uma aluna lá da medicina que vai avaliar o suicídio na cidade de São Paulo. Então, ela vai cruzar com diferentes informações para tentar estabelecer um padrão. E o projeto que a gente está trabalhando é o projeto com os acumuladores, que talvez muitos de vocês conheçam pelos programas de televisão, né? Mas eles existem também aqui, né? Assim, em grande proporção. A Priscila, né, trabalha com a gente, ela é assistente social, então ela tem bem o lado humano de ver isso, da assistência, e eu, com o impacto que isso pode ter, obviamente, porque quando as pessoas acumulam coisas, elas vão
isso vai juntar, né, seres não tão desejados, os famosos animais sinantrópicos. Então, o que a gente vai tentar é estabelecer padrões de cruzar com esses, com os acumuladores e com o que a gente tem de reclamação dos animais sinantrópicos e das demandas de zoossanitária, que são os acúmulos dos animais que são domésticos, que estão em más condições de criação, o acúmulo deles. E foi muito interessante conversar com a Sheila, porque a gente já agregou ela ao nosso grupo, porque como ela é da computação, ela tem algumas ferramentas que podem muito nos ajudar então, a criar. Inclusive, criar, que é óbvio nosso sonho, acho que de todos aqui, é você tentar estabelecer padrões para conseguir prever o que vai acontecer. Porque hoje o que a gente tem é que quando a gente chega, né, para um caso de acumulador, já está num caso extremo. Então, quando tem uma reclamação, é porque o vizinho já reclamou muito, ele já está num caso... Então, como é que a gente pode prever isso? Quais são os fatores? Quando o Saldiva fez o comentário com a coisa das cidades, da vulnerabilidade, a Priscila está fazendo doutorado e ela vai... Eu vou deixar ela falar um pouco, acho que é melhor ela falar um pouco do doutorado dela, que é algumas das coisas que devem estar associadas com isso, ainda mais numa cidade como São Paulo. Claro, talvez a gente não vá conseguir prever para a saúde planetária, mas eu acho que a gente, como não é uma área que tem muito estudo, eu acho que a gente vai conseguir ajudar essa coisa. Deixa eu precisar falar um pouquinho do que ela tem de ideia, tá bom? Bom, boa tarde. Continuando o que a Nancy falou, em São Paulo nós temos a Política Municipal de Atenção à Pessoa em Situação de Acúmulo, é uma política recente, de 2016, que prevê um olhar em relação às pessoas em situação de acumulação para a causa e não o efeito, porque essas situações até então eram muito trabalhadas nessa questão do rato é barata que vai no vizinho, ou umas demandas de arboviroses daquelas pessoas que acumulam. Então, atuar numa perspectiva intersetorial e interdisciplinar de compreender que é uma situação de saúde mental e, a partir disso, desencadear as demais ações do ponto de vista da saúde ambiental, zoonoses, né? Então, esse trabalho conjunto que, a partir daí, nós temos aí comitês regionais, do qual hoje eu sou coordenadora do Comitê Regional da Região Central, nessa articulação de identificação das situações e fazer aí o nosso objetivo, essa análise com relação à incidência de sinantrópicos em alguns espaços aí do território. E até na tese de doutorado, o objetivo ainda estou iniciando, mas a ideia é fazer essa relação de transtorno de acumulação com a nossa sociedade de consumo, o quanto que a gente tem, por conta do costume, né, da sociedade do ter, de se isolar, esse isolamento, quebra de vínculo familiar, afetivo, tem levado a situações aí de acúmulo predominantemente em pessoas idosas, não somente. Então, essa análise aí que a gente pretende fazer, né, no subgrupo. Então, todos convidados aí dia 23. Eu vou falar sobre a própria política e a gente vai ter uma fala também sobre a pesquisa da Samantha, que fez essa relação da acumulação com arboviroses. Bom, obrigada. Muito legal. Legal já ter até alguma coisa marcada, um evento, assim. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas é uma coisa que todos os grupos deviam pensar em organizar. Diga. Tá. O Juliano Desculpa, Sambati. o Juliano Sambati, que trabalha com sensoramento remoto lá no Canadá, apareceu na tela, ele está ligado aqui. Legal. Entende português? Não, ele é brasileiro. Ah, tá bom. Bem-vindo, Juliano. Educação, saúde mental, clima e saúde, pode ser, Lígia? Boa tarde. O nosso grupo, Clima e Saúde, ele ainda está bastante reduzido, né? É um tema importante dentro de saúde planetária, a questão climática, mas a gente espera conseguir adesão aí futuramente. O que a gente conseguiu fechar o tema, nós tentamos delimitar um pouquinho, já que ele é bastante amplo. Caberia toda a questão de arboviroses, né, as febres já colocadas e vários outros relações com outros grupos, mas a gente está fechando um pouco em termos de buscar ferramentas para modelagem, né, para entender melhor as relações entre clima e saúde. Então, pensando principalmente na questão de planejamento urbano e políticas públicas,
dentro desse grupo, que só tem 6 participantes, a gente tem um interesse mais específico relacionado a entender alguns tipos de mortalidade e prática de atividades físicas, principalmente por causa de poluição do ar. Então, a gente vai fazer tem 2 objetivos específicos, e também temos participantes que têm preocupação específica com sistemas, com hospitais e serviços de saúde e os resíduos gerados por eles, né? Então, a gente vai tentar utilizar essas ferramentas aqui de simulação para entender os impactos do clima do tipo ondas de calor e de frio, ilhas de calor na saúde das pessoas, pensando aí mais especificamente no exercício físico e na mortalidade, e pensando nos resíduos gerados, também testar ferramentas para entender os impactos e os protocolos para melhoria aí do funcionamento de serviços e de hospitais, né? Enfim, eu acho que ainda é um começo. A gente tem um seminário que já o Bruno Meirelles de Oliveira, que já está organizado, que vai ser no dia 5 de março, que ele vai falar de uma modelagem específica que nós vamos testar nesses 2 temas aí principais. E a gente ainda não definiu próximas, mas a ideia é refinar os objetivos e agregar outros pesquisadores com interesse nessa parte de clima, né, já que é uma área muito ampla. Tá? Muito legal. Eu até comentava com ela que, curiosamente, quando a gente vai nesses eventos aí de saúde planetária, em geral, o que mais se fala é clima, né? Por razões óbvias, né? Mudança climática, etc. Aqui até que não tem tanta gente, mas é só porque a gente não chegou a essas pessoas ainda, mas há muita gente envolvida. Sim, tem muita gente da meteorologia, mesmo Sim. da geografia, que trabalha com clima e saúde. Eu acho que tem que trazer essas pessoas também. Eu estava agora na COP, né, de clima em Madrid, e tem a gente tem um grupo brasileiro muito grande que trabalha com isso. Então, talvez seja o caso de anunciar nesse grupo, eu posso fazer isso, não sei se alguém faz parte também, e trazer essas pessoas para esse grupo aqui. Então, porque na verdade, é bem grande a comunidade brasileira. Acho que vale. Alguns deles são da USP, o Paulo Artacho, o IAG, como é que Maria chama? de Fátima, tem A várias Fátima, pessoas. isso. Isso. Alimentação. Alimentação está online. Alimentação online é iFood. Estamos online. Desculpa. Vocês conseguem Uber bem? Eats. Conseguimos. Tá. A gente fez quem estava participando do grupo de alimentação, não foram muitas pessoas, todas online, então fui eu, a Aline de Carvalho, estou aqui na Universidade de Michigan e coordeno Sustentária lá na Saúde Pública da USP, a Raquel Santiago, da UFG, a Camila, da Secretaria de Biodiversidade, a Daniela Moura, que é do Projeto de Biodiversidade, o Braulio Dias, da UNB, e a Dirce, também lá da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, a gente fez um documento que depois eu posso passar pro Fernando, que acho que seria interessante deixar no drive do Saúde Planetária, e o que a gente identificou de pontos em comuns assim, em relação à alimentação, sustentabilidade e biodiversidade, foi uma parte de pesquisa, de ensino, de extensão e de política pública. Então, a gente elencou ações nessas 4 áreas de atuação. Então, de política pública, o que a gente chegou à conclusão é que a gente precisa ter uma conversa com o Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, com a Fiocruz, para tentar um fomento de editais para essa área de alimentação e biodiversidade, o pessoal do Serrapilheira. Então, a gente encaminhou de fazer algum documento nesse sentido, para fomentar mesmo ter recursos. E da parte de pesquisa, a gente elencou alguns projetos que a gente já vem trabalhando na área de sustentabilidade e biodiversidade, de ensino, uma disciplina sobre sistemas alimentares sustentáveis e saúde planetária que a gente está fazendo para a saúde pública no 2º semestre desse ano, e um livro-texto. E da parte de extensão, alguns eventos do Sustentária que a gente já vem fazendo, né, há alguns anos, para
transpor todo esse conhecimento da academia para a população também. Então, fazer com que a população se aproxime mais desse tema de alimentação e sustentabilidade. E agora o Sustentária também está em Goiás, com a Raquel, então acho que também vai ser interessante a gente trabalhar com isso na região centro-oeste. E a gente pensou em algumas parcerias também, para que tenha não só recurso, mas também explorar esse tema em outras áreas, como o pessoal do Sistema S, indústrias. E uma outra coisa que a gente discutiu foi sobre o evento, em que a gente acha que seria interessante ter, de repente, uma mesa sobre sistemas alimentares e uma mesa sobre biodiversidade, para que isso fique um pouco, para que a gente explore um pouco mais esses temas, uma vez que a gente achou que no último evento, por exemplo, em que eu e a Raquel estávamos, não foi tão explorado, né? Teve apenas uma palestra envolvendo esse tema. E eu não sei se as outras pessoas do grupo quiserem comentar mais alguma coisa. Oi, gente, aqui é a Daniela. Eu só queria complementar uma coisa que a gente discutiu também no grupo, que a gente identifica quando vai em eventos e no dia a dia que falta bastante conscientização, assim, das pessoas entenderem, conhecerem essa ligação entre sistemas alimentares, biodiversidade, o que isso impacta a saúde humana e também a saúde do meio ambiente. E tem muito material da FAO, tem o material do Eat Lancet, que o professor Braulio mandou no grupo recentemente, tem também muita coisa que o projeto BFN deixou como legado, tem muita publicação já que explica bem de uma forma fácil essa ligação. E a gente estava, né, trocando ideias de que seria importante divulgar melhor, de uma forma mais fácil, em comunicações curtas, sobre essa ligação, para as pessoas, né, conhecerem o porquê que a gente fala de biodiversidade ligada a sistemas alimentares e o que isso impacta a saúde humana, a nutrição e a saúde do meio ambiente também. Então, pegando um pouco do que o grupo de educação falou, que talvez o grupo de educação poderia centralizar essa parte de comunicação, de divulgação, essa é uma ideia que surgiu no nosso grupo, de encontrar uma forma de divulgar melhor o tema, né? Mais algum comentário do nosso grupo de alimentação distribuída aí? Grupo mais diversificado geograficamente, mais global. Eu vou comentar, professor. Oi, Posso Camila. falar? Claro, Camila, tudo bem? Oi. Tudo bem, gente? Então, meu nome é Camila Oliveira, eu sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, especificamente da Secretaria de Biodiversidade, e a Dani coordenou esse projeto que a gente já andou mencionando, que a gente fala a sigla BFN, que é Biodiversity for Food and Nutrition, e a professora Raquel, ela, que também estava no grupo, ela foi a coordenadora de receitas e era coordenadora também do Centro-Oeste, e a gente aqui fazia essa coordenação nacional pelo MMA. Eu estava assim, expondo um pouco para o grupo essas mudanças que a gente teve por conta da mudança de governo, né, e as diretrizes, e comentei que uma palavra que está bem em moda agora aqui, pelo menos no governo, que eu acho que é uma chance maior que a gente tem de fazer algumas coisas andarem, é a questão da bioeconomia. Então a gente falou de forma assim muito por alto, mas eu estava perguntando para o Braulio se ele via um caminho da gente tentar ir por esse lado para poder conseguir um pouco mais de apoio do governo. E ele falou que acha que tem formas da gente trabalhar com isso. Aí eu estava lembrando também que teve a publicação em 2019, acho que julho de 2019, pelo Ministério da Agricultura, de uma portaria que institui o Programa Nacional de Bioeconomia, Sociobiodiversidade. Então, assim, pensando um pouco nessas possibilidades, a gente ter um maior envolvimento dos ministérios, e a gente colocou lá essa necessidade de conversar com o Ministério da Agricultura e conversar com o Ministério da Saúde, talvez a gente pudesse tentar ir um pouco nessa linha, ver o que a gente conseguiria construir. Eu sei que parece um pouco distante do Planetary Health, mas tentar fazer uma ligação assim para a gente fortalecer um pouco a participação do governo.
Acho super importante. Inclusive, eu já tive a oportunidade de falar sobre o nosso grupo aqui, com, acho que é o vice, é o Marcelo Morales. Qual que é o cargo dele? Secretário executivo do MCTI, do MCTIC? Acho que é, né, Camila? Sobre o nosso... Oi. Eu não sei qual é o cargo dele, mas eu acho que o Braulio comentou ele também, comentou sobre ele. E aí eu acho que até entrou num documento que a gente fez aqui. Eu até fui chamada lá, que eles estavam querendo abrir um edital, né, de bioeconomia sobre isso. Eu não sabia do edital, mas quando teve a apresentação de encerramento lá do BFN, eu lembro que nos slides deles, quando ele falava, aparecia lá uma chamada, né, sobre bioeconomia no slide dele, como se fosse um motto, né, do MCTIC. E ele está sabendo do nosso grupo já, e eu fiquei de ir lá conversar com ele para ver se a gente consegue algum tipo de apoio para o evento e, por que não, para esse grupo aqui. Não é um grupo tão nacional como esse aqui, talvez a gente consiga. O Brown até sugeriu que a gente pudesse sugerir para ele criar alguma coisa nos moldes do que eles fizeram para o Simbiose, que é aquele centro de síntese, né, que o CNPq fez via MCTIC. Eles lançaram um edital para criar centros de síntese no Brasil. Foi um edital grande, N pessoas, N projetos foram submetidos, alguns foram aprovados. Centros de síntese, então você não vai ter pesquisa em campo, mas você vai trabalhar na síntese do conhecimento. O objetivo é fazer pesquisa de alto nível, alto impacto a partir de síntese de conhecimento. Por que não ter um centro de síntese desse em saúde planetária? Muito o que a gente tem falado aqui é síntese, né? É pegar conhecimento, pegar camadas de dados, as cebolas que você mencionou, é síntese de dados, né? Já tem muito dado para ser trabalhado, né? É uma ideia a ser explorada com o MCTIC, especialmente com esse Marcelo Morales. Um comentário só para eu não esquecer, e agora eu já abro para todo mundo comentar, tem microfones aí para a gente circular, porque os 5 grupos, acho que eu não esqueci nenhum grupo, né? No caso de vocês, Camila, acho que tem um potencial tremendo também de transversalidade, né, com os demais grupos, né? Educação, mas uma coisa que me lembrou, mais de uma vez eu vi aqui em São Paulo, ouvi em programas, etc., em reportagens, iniciativas no sentido de fazer agricultura urbana, pensando em agricultura urbana e alimentação, uma alimentação mais saudável, como ligar a produção dessas comunidades que trabalham nas periferias de São Paulo, indígenas inclusive, e você tem um trabalho sobre isso, eu acho, né? A Thaís Mawad também tem, que é da medicina, de alimentação, agricultura urbana, fazer uma ligação com os chefes, os grandes chefes do estado de São Paulo, procuram trazer esses alimentos produzidos em condição mais local, muitos alimentos, produtos bastante regionais, que não estão na nossa mesmo dia a dia, esses produtos que hoje algumas vezes são chamados dos punks, né? Para fazer alimentação, para diversificar a dieta. Então, acho que tem muita coisa interessante a ser explorada aí, né, no grupo de alimentação, como nos outros todos, né? Só um comentário nesse sentido. O Sustentária fez exatamente isso ano passado. A gente fez um ciclo de palestras com 5 eventos, e o último deles foi bem isso, uma oficina culinária, e aí a gente chamou chefes de cozinha com punks, a Thaís Mawad também participou de um dos eventos, realmente para mostrar como que essa conexão, né, e o sistema alimentar desde a produção dos alimentos até o descarte. Então acho que realmente é bem importante essa interligação com os outros grupos. E isso passando pela escola, o aluno descobrindo da onde vem o alimento e manipulando também para aprender a se alimentar. Só para complementar, aqui a professora Raquel, da Federal aqui de Goiás, a gente começou essa parceria com a Aline agora, né, no nosso encontro lá em Stanford, justamente numa perspectiva de ampliar. Você falou a questão dos escolares, a gente tem um trabalho aqui bem forte, convidando não só chefes, mas também manipuladores de alimentos, de preparo de alimentação escolar, desenvolvemos alguns materiais, trabalhamos com algumas comunidades tradicionais, né, com quilombolas, acabamos de lançar um livro justamente nessa perspectiva da manutenção da biodiversidade pelo uso. Então, acho que a gente fortalecer isso daí
com essas parcerias e nessa síntese de informações e colocar essas informações para todos é uma coisa que vai criar um impacto importante, né? Mais comentários, vocês querem fazer perguntas para os grupos? Timidez, sono, falta de café? Paulo? O que a gente ouviu agora é muito interessante, porque inclusive liga, o Marcos não está agora aqui, mas ele só interessante isso, a vinculação com uma cidade reestruturada no futuro. É um trabalho que o Marcos Buquerite, estou falando por ele sem ele estar aqui, está envolvido. Não é exatamente hidropônico o nome disso, é uma outra tecnologia onde você cria as plantas, onde em vez de ela estar associada com um substrato, a raiz acho que eles vaporizam nutriente, né? Isso poderia, a ideia do Marcos, essas estruturas estão sendo pensadas para substituir hortas que podem ser contidas entre regiões densamente urbanas em espaços verticais que poderiam, na verdade, oferecer alimentação para as pessoas sem que esse alimento fresco tivesse que ser deslocado horizontalmente de uma forma muito extensa. Então, por exemplo, recuperar esses assuntos que vocês estão trabalhando num contexto de uma cidade daqui a 40 anos pode ser uma coisa extremamente interessante. E volta e fecha, estou lendo aqui os trabalhos do Darrell Posey sobre o APT, que são essas ilhas de florestas completamente modificadas, eles descrevem isso em grande extensão. Queria passar esses papers para vocês, que os Kayapós faziam justamente para estruturar a sustentabilidade das regiões onde eles habitavam. Então, acho que a gente pode ter aí um espaço muito fértil de interação de diferentes interesses, com, inclusive, conhecimento. Eu estava vendo os papers que o Darrell Posey tem aqui, a estrutura das espécies vegetais que eles faziam nessas florestas engenheiradas é assombrosa. Eu estava vendo aqui a lista na parte de defesa, de saúde, de alimento, de tudo. É um negócio espetacular. E todas essas são espécies nossas, locais, aqui da nossa região, do Brasil. Então, talvez a gente vá aprender dos nossos antigos primos e irmãos que moraram nesse lugar por alguns milênios antes da gente, um monte de coisa. Então, eu estou vendo isso de uma maneira muito bonita, porque parece um resgate de uma vertente nossa antiga. Aproveitar que vocês estão tímidos. Alguém comentou ali no Skype, acho que foi a Camila, sobre ela falou, parece distante, né? A gente vai tentar falar com o governo, mas eu acho que isso é essencial, porque se a gente, uma das ideias que a gente retoma ao começo da nossa reunião, que a gente falou das bridging communities, né? Você ter esses networks. Uma das maiores preocupações que a gente tem para esse evento em 2021 é que a gente não seja percebido de uma maneira assim, que não seja polarizado. São aqueles lá que estão querendo proteger índio, que estão querendo resgatar, sabe? Tem esses discursos extremos. Então, vai ser muito importante que a gente comece a pensar desde já qual vai ser a estratégia. Que vai ser, acho que a maior estratégia vai ser comunicação. Não estamos nem falando de ciência, né? Então, ela usou o termo de bioeconomia, se é isso que o governo está pensando, que tem uma vertente mais promissora, a gente vai ter que entender essa linguagem e fazer isso. Ontem mesmo eu estava numa reunião com uma grande empresa, aí também até nem às vezes muito bem vista, mas de eles dizendo como eles aprenderam a comunicar, quer dizer, eles estão querendo vender alguma coisa, né? E não necessariamente isso é bem visto, só que você vai lá e comunica, essa coisa de top-down, a gente não vai chegar, vocês têm que proteger a saúde inteira do planeta, porque o clima está acontecendo, não, você vai lá e fala, olha, tem um problema com o seu solo, a gente vai melhorar o seu solo, e nisso você já está ajudando a questão das mudanças climáticas. Então, essa parte da síntese e tradução para ter um impacto, eu acho que é crucial. Então, é bom que a gente tenha mesmo essas estratégias já lá em Brasília, com esse grupo mais virtual. Reforçando isso, acho que é fundamental que a gente, nesse processo de construir esse grupo, de continuar o trabalho, a gente envolva esses outros atores, né? Então, governo enquanto financiador, governo enquanto ator mesmo, que vai estar lá desenvolvendo políticas, ou aplicando políticas, etc., né? Empresas privadas, né? Acho que é fundamental que elas sejam envolvidas. Se a gente não as envolve, se pode ter algum tipo de ranço de elas são
essa empresa que ela fala, por exemplo, eu não vou mencionar o nome, realmente é o capeta pintado de vermelho na área da agricultura. Mas e aí, vai continuar sendo uns contra outros ou tem que ter um jeito, um jogo de ganha-ganha, entendeu? Ela deixa de ser tão capeta e a gente deixa de ser tão santo, como se a gente fosse santo, né? Aliás, um parênteses, um negócio, eu vou mandar para vocês depois uma coisa que uma entrevista muito legal, quem mandou para mim foi o Marco Ackerman, antes de ir para aquele curso lá. É uma entrevista com o Ailton Krenak, saiu numa revista recentemente, em que ele fala assim que sustentabilidade é meio que uma veleidade, entendeu? Que ninguém é sustentável, que ele não é sustentável, entendeu? E é interessante pensar naquilo. E o nome da palestra que ele deu, de onde saiu essa coisa, assim, é como adiar o fim do mundo. Ele coloca nesses termos, como adiar o fim do mundo. Aí eu vou passar para vocês, é bem interessante, né? Então acho que a gente tem que tentar envolver esses outros atores também, para não ficar só a gente falando entre nós, academia, governo. Isso não salva o planeta, certo? Não adianta muito. Professora Raquel, de novo, da UFG, lá no grupo de alimentos a gente conversou também um pouco sobre justamente essa questão do envolvimento do setor privado, e aí nós temos na área de alimentação um problema muito sério em relação a esse envolvimento da indústria, né, sem que haja uma interpretação, tem que se tomar muito cuidado em relação, por exemplo, ao conflito de interesses e uma série de coisas, e que o grupo discutiu é que nós poderíamos trazer esse envolvimento, até porque esse enfrentamento vai ter de acontecer, a indústria está aí, ela está posta, ela existe, as pessoas consomem, mas a gente criar regras de engajamento desse setor privado junto dessa parte da alimentação, trazendo todos os cuidados necessários para que ela também se mobilize em prol desse adiamento do fim do mundo, né? Não, tem razão. E acho que é bem isso mesmo, tem que ter um cuidado, tem que ter uma ética por trás disso, né? E é meio a nossa função isso. Me parece claro, para mim parece claro que assim, qualquer coisa que surja, seja sustentabilidade, mudanças climáticas, saúde planetária, qualquer novo nome, novo buzzword que apareça, o setor privado vai entrar para querer ganhar em cima disso, né? E pode ser ganhar no sentido positivo, ou seja, alguém vai criar um negócio com aquilo que vai ser benéfico para a sociedade, ou pode ser aquela coisa mais deletéria, o cara quer simplesmente pilhar em cima daquilo, né? A gente está aqui para ajudar a tentar. A academia é sempre vista como um ator neutro, né? Um ponto de neutralidade ali, na hora de fazer essas coisas, né? Pelo menos ela pode ter esse papel, né? Então acho que a gente tem que ter esse cuidado, mas se não envolver esses atores, não tem como a gente tentar reverter a situação. Eu queria fazer um comentário só para vocês, e continua aberto aí, mas eu queria já aproveitar e dizer o que eu queria que os grupos enviassem, né? Porque a gente gravou isso aqui, até a ideia depois é talvez editar e tirar algumas frases disso para fazer um videozinho de cada grupo, né? As moças podem passar batom se quiser, os rapazes podem pentear o cabelo, quem tiver cabelo, senão só pentear a barba, né? O Flávio e eu. Mas eu queria o seguinte de vocês, de cada grupo, uma página de cada grupo, não precisa mais do que isso. Mas o que eu queria? O nome, né? Que deram a linha de vocês, é o trabalho, quem foram os participantes que estiveram na discussão, né? Pode ter já uma lista de outros possíveis, ou que não estavam presentes, mas que sabem que... Mas é bom separar quem estava presente e quem não, só para a gente saber quem estava por trás daquilo no dia. E uma descrição, ou seja, qual é a proposta, em termos de escopo, e ações já propostas. Mesmo que a ação proposta seja, a gente vai se encontrar daqui a 15 dias para definir as ações, tá? Mas tem que ter uma ação proposta já, não vale só dizer uma coisa muito abstrata. Tá? O que vocês vão fazer? Vão criar um grupo de WhatsApp, vão se reunir daqui a 15 dias. Para quem já tem evento proposto, como são 2 casos aqui, já dizer quais são esses eventos. Tá? Isso tudo a gente vai colocar no site do grupo, no IEA. Tá bom? Em relação à questão do
da comunicação, acho que a gente pode pensar se a comunicação fica junto com a educação ou se é coisa demais para a educação tratar. A educação parece um tema tão grande que eu não sei, né? Se é bom ficar junto ou não. Não tenho, né? A gente está criando um grupo de educação baseado fortemente na ECA. O professor Eneus, que estava aqui, ele já deixou também uma... Posso até falar, né? A proposta dele é recuperar o logotipo com os estudantes para crédito, também para fazer aplicações para identidade visual no grupo. A gente vai pedir talvez um reestudo disso para fazer desde a questão que o Eduardo Demasi falou, como também das cores. Ele vai entrar em contato com um professor da ECA chamado Hugo Fortes, que é um cara que é fortes na parte de criação de material visual. Desculpem, é para acordar. Vai também entrar no edital que a USP tem para selecionar 4 bolsistas para trabalhar nas mídias sociais, né? A gente já tem sido um trabalho heróico do Jailson e do Fernando criando material. Eles têm saído muito bem nisso, até parecem adolescentes, né? Já recrutando meio no laço gente para fazer vídeo. Eu tive que fazer um vídeo, uma experiência mais curiosa, eu com um pau de selfie lá tentando me gravar assim. Foi hilário. Mas enfim, vocês vão ver, tá lá no canal do YouTube o resultado. E também tem um projeto deles específico que ele vai submeter para a FAPESP. Tá? E nisso o Flávio também já ofereceu a possibilidade de pegar uma bolsa que ele tem, está disponível para recrutar um aluno para ajudar nisso. E também apareceu o André, que é colaborador da Carmen, né, da ECA, que trabalha com games. É um cara bom de desenvolvimento de games, também de mídia de maneira geral. Então acho que a gente aos poucos vai criando mais massa nisso daí e depois ver, eles trabalham transversalmente a todos esses grupos, porque no fundo todo mundo vai precisar e vai precisar ser ator também, né? No sentido estrito aí, né? Então a gente quer de todo mundo um videozinho, né? Ou de cada um de vocês ou de cada grupo pelo menos, né? Então falar da SUSEM, da vigilância, etc. Um videozinho curto, nada que comprometa, porque às vezes tem essas coisas, o governo não pode falar nada sobre não sei o quê. Então fala sobre a instituição, sobre o órgão, participamos do Saúde Planetária, é para povoar o nosso canal no YouTube, é para mostrar envolvimento, é para, enfim, criar um caldo de cultura positivo. Hein? Então todos vão ser chamados a vir gravar alguma coisa, a gente vai gravar até em vocês lá. Algum comentário mais, por enquanto? Não? Oi. Olá. Opa, Henrique, bem-vindo. Olá, tudo bem, professor? Entre um atendimento e outro. Agora eu estou no intervalo do almoço. Então, eu já ouvi um pouquinho a reunião, acho que está muito bom aí. Parabéns por mais essa iniciativa. Eu só ia reforçar a questão do Ailton Krenak. Eu li o livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e já vi 2 entrevistas dele. Acho que ele traria um certo sabor ou flavor pro meeting de 2021 das nossas brasilidades, assim. Ele me parece um cara muito moderado, muito tranquilo, muito aberto ao diálogo. Acho que seria muito bacana pensar no nome dele para dar uma palestra provocante, assim. Ele é muito provocador, no bom sentido. Já está na nossa lista lá. E bom contar com o teu apoio, hein? Da forma que eu puder ajudar. E queria convidar todos os participantes aí hoje a pensar um pouquinho como poderiam dialogar com a comunidade, especialmente de médicos de família. Acho que a Mayara já colocou que a gente está criando aqui em Porto Alegre um curso de educação à distância, principalmente para profissionais de saúde da atenção primária, sobre saúde planetária. Quem está liderando isso é a Mayara,
que também já liderou a questão do Lancet Countdown. A gente teve aí na USP para a inauguração. E então esse tema está crescendo muito dentro da medicina de família, que seria uma das especialidades para trabalhar direto com a população, através dos postos de saúde da família, estratégia de saúde da família. A gente está falando de uma capilaridade de 35 mil equipes espalhadas pelo território brasileiro e atendendo, teoricamente, mais de 100 milhões de pessoas. O objetivo seria atingir as mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, seria uma forma da gente capacitar profissionais técnicos, né, cientistas, que já estão inseridos dentro da comunidade para ajudar as comunidades ao redor do Brasil a fazer isso que vocês já estão propondo. A gente até tinha conversado com o Sam, né, Saraiva, de tentar fazer um congresso na mesma data em São Paulo ou em Vitória. Não vai sair na mesma data, mas convidar também todos os cientistas aí já a pensar se estariam disponíveis para o congresso então de medicina de família, que vai ser em Vitória, Espírito Santo, em 2021, em junho, e que vai ser o primeiro congresso mundial de saúde planetária para médicos de família. A gente vai precisar do apoio de vocês para que os médicos se sintam confortáveis com a ciência, né, dando suporte para esse tipo de pensamento. Acho que era mais ou menos esse recado. Tá? Um abração aí para todos. Vou voltar agora para a clínica. Tá? Tchau, tchau. Alô, Henrique, obrigado. Esse lugar lindo que ele tem a casa dele. Eu quero aproveitar na linha do que o Henrique falou. Eu queria pedir para vocês uma coisa em relação aos nossos procedimentos, à nossa forma de trabalhar, né? Então, eu já pedi para uma página por cada grupo do que foi dito aqui. Com relação a cada um de vocês em particular, né, individualmente. Quem não estiver ainda fazendo parte do grupo oficialmente, quiser fazer parte, vê lá na página do IA, bonitinho e tudo mais, fala com o Jailson ou com o Fernando. Tá? Se tiver aluno que quiser adicionar, façam isso também. Tá? Entre em contato com eles para depois mandar os dados e tudo mais. Quero reforçar isso, acho importantíssimo a gente envolver os nossos alunos e aí dando crédito para eles, colocá-los no grupo também. Né? Eles são nossa força de trabalho, não há dúvida disso. Né? Outro ponto, eu vou propor para o Fernando e para o Jailson a gente criar no site do grupo. O IA tem a página do IA, na página do IA tem uma descrição de cada grupo. A gente tem um site nosso, né, separado, né, para ter mais flexibilidade do que a gente quer colocar lá. Eu quero colocar lá, a sugestão de colocar um link para cada grupo desses aqui, tá? Onde vai estar a descrição de vocês, das pessoas. Isso é altamente dinâmico. Se alguém mais quer entrar, entra, não é problema. E colocar lá, dentro do que vários disseram, você disse, de bibliografia e tudo mais, acho que a gente podia colocar lá uma lista de bibliografia com link já, do que for possível, né? Tem N relatórios da ONU, da OMS, OPAS, etc., artigos específicos, né? Isso. Tem lá o link para o BFN, por exemplo, que a Camila mencionou, o pessoal todo mencionou. O BFN é um site com receitas, com a lista das espécies brasileiras que foram... O BFN é um projeto global, pensando no Brasil, tem a lista das espécies brasileiras, com características nutricionais delas, com receitas. Então, são recursos, no fundo, assim, vamos dizer que é recursos, né? Não só de bibliografia, mas recursos em geral que a gente quer divulgar através do nosso projeto, nosso grupo, não só para nós mesmos, mas para o resto do público. E aí é legal, quando colocar, mandar um e-mail naquele e-mail saudeplanetária@usp, né? Mandando um e-mail para lá, todo mundo aqui recebe, né? Então, precisa tomar cuidado com quem manda para lá, né?
ficar uma coisa infernal também, mas mandando lá todo mundo recebe. Então, por exemplo, essa própria informação do Henrique, ó, vai ter o evento em Vitória do Congresso de Medicina de Família. Quem tentou fazer até o nosso evento perto deles para, eventualmente, pessoas do exterior irem um no outro, mas não deu certo. Então, mandar um e-mail, ele manda um e-mail para lá, todo mundo recebe. A gente pode colocar na página também. O curso de EAD, a mesma coisa, colocar lá e solicitando participação, manda para lá. Tá? Assim fica mais divulgado. Um último ponto em relação a essa questão mais operacional, assim, acho que é interessante, a Aliança Saúde Planetária tem uma plataforma, a gente manda o link depois para vocês, o nome é Hilo, né, mas isso é o de menos, a gente manda o link para vocês, é uma plataforma onde todo mundo da Aliança Planetary Health pode entrar, e aí tem, como se fosse, tem threads, né, tem assuntos de discussão, então as pessoas vão conversando sobre aquilo, alguém cria um assunto novo, novas discussões. Acho que tem como postar, bom, tudo uma base da postagem, né, mas tem como você colocar também recursos, link para coisas. Então é legal que a gente, Brasil, mostre participação lá. Não só para mostrar, mas para interagir. O Paulo falou de contatos com esse pessoal de Canadá, de África, Austrália, por exemplo. Esse pessoal todo tem muito interesse em interagir com a gente. Eu lembro até que no último lá em Stanford, teve um painel de um rapaz que falou bastante, a apresentação dele foi dentro de um painel sobre suicídios. Eu fui falar depois com ele, porque tinha o trabalho da Sheila, né? Tem um grupo lá, Sheila, o Saldiva, a Lígia, etc. Então, dentro dessa comunidade, postar coisas vai levantar interesse, vão aparecer parcerias. E nunca é ruim, né? Só é bom. Então, depois a gente manda o link para vocês, se quiserem entrarem lá, e vão passar a receber também mais informações. Mais um e-mail, mais um spamzinho para vir. Mas não vem tanta coisa assim, que eu me lembre. Ou então eu já joguei para o lixo, não sei, mas acho que é interessante. Finalmente, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, aí fora dos grupos, né, fora do âmbito dos grupos, mas no grupão aqui, a gente vai fazer algum evento nós todos esse ano. Possivelmente no segundo semestre, que é para ter tempo e fôlego, que agora a gente vai ter que se dedicar bastante às etapas iniciais da preparação do congresso do ano que vem. Mas, sei lá, agosto, setembro deste ano, fazer um evento de saúde planetária aqui, não aqui, mas no auditóriozão, lá da Mindlin, em algum outro lugar legal, no próprio auditório grande, lá no CDI, onde vai ser o ano que vem, né? Aí um evento nacional / latino-americano, né? Porque tem esse hub latino-americano que a gente está, de alguma forma, responsável por tocar, e precisa tocar com mais vigor. E a gente vai contar com vocês para a gente propor uma pauta para esse evento. A gente vai contar com apoio mesmo da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? que é, na verdade, a gente está falando muito como IEA aqui para o evento, mas esse evento, ele, tanto quanto o IEA, quem está apoiando, quem apoiou e foi lá até fazer a apresentação no dia que a gente foi apresentado como quem foi selecionado, foi o Pró-Reitor de Pesquisa, o professor Silvio Canuto. Então, ele está apoiando. A gente vai ter gente contratada por lá, tipo bolsista ou estagiário, alguém assim, para ajudar no evento, desde já. Também a gente vai ter um recurso para esse ano fazer um evento nosso aqui no Brasil. Mas isso a gente trata depois. A gente precisa identificar um pouquinho que mesas, que temas que a gente quer, dentro desses temas todos. Talvez todos esses possam ser temas de mesas redondas, de painéis, cada um desses, por exemplo. Tá? Então, pensem nisso também. E pensem em vocês fazerem encontros mais diminutos. Vai? Esse vai ser um evento nacional, a gente vai querer divulgar bastante, trazer, mas a gente pode fazer, o IA faz direto isso aqui, tem que fazer com antecedência, marcar com antecedência, porque esta sala, para eventos com essa característica assim, mais informal, mas com toda essa infra legal de gravação e transmissão, né? E a sala do lado, que era o antigo conselho universitário, é muito fácil a gente usar, mas tem muita demanda. Então, se quiserem fazer um evento sobre educação e saúde planetária, sobre caminho Caiapó, o que é que seja, pensem desde já, o IA dá todo o apoio, a equipe do IA, o staff do IA,
pré-gravação, pré-divulgação, para tudo é 10. O melhor que a USP tem está aqui. O pessoal super ponta firme, respondem, não só respondem, né, mas são proativos, então vamos contar com isso para a gente fazer dentro dos grupos essas atividades acontecerem. Tá bom? Acho que eu estou esgotando aqui. Sim, sim. Obrigado por lembrar. Dentro desses temas que já estão previstos acontecer, tem 3 coisas, né? O Fernando podia vir aqui falar de um deles. Fernando, vem cá. Falar de divulgação científica. Depois do Bruno Bruno Meireles fala sobre o de MIMES, né? MIMES. Sorry. Oi, tudo bem? Sou o Fernando, né? Mando e-mail para vocês direto. A gente está organizando, nesse semestre, já são 3 eventos que já estão agendados, né? A Nancy falou do dia 23 de abril, que é sobre a questão da acumulação. No dia 5 de março tem um já sobre o MIMES, que o Bruno vai falar daqui a pouco, que vai apresentar. E hoje a gente fechou mais um evento, que no dia 19 de maio vai ter um evento sobre divulgação científica no contexto da saúde planetária. E eu consegui convidar a Luísa Caires, eu não sei quem conhece aqui, mas ela é editora da parte de ciência do Jornal da USP. Então ela já participou de outros eventos similares, então acho uma pessoa que vale a pena, quem não conhece, conhecer. E aí, assim, eu estava conversando com o Luiz Gustavo mais cedo para a gente tentar articular esse evento como sendo uma questão, que comunicação e educação estão ali, né? Então até hoje eu aprendi sobre educomunicação, né? E, então, aproveitar esse evento para poder também a gente desenvolver não só uma questão de palestra em si sobre divulgação científica, mas sair dali com produtos, ou no mínimo com um compromisso de gerar produtos. Eu acho que parte do nosso trabalho a Nicole falou da comunicação, né? Eu acho que a grande batalha é justamente a comunicação. Então, nada melhor do que trazer alguém como a Luísa, enfim, de novo, quem quiser conhecê-la. Então, a gente vai fazer esse evento no dia 19 de maio, mas fechamos hoje com o local, com ela, inclusive. Então, assim que tiver mais detalhes, a gente vai passar, tá? Aí a gente vai divulgando sobre os eventos, assim, eu me coloco à disposição para fazer essa interface com o IEA, eu já mando e-mail para eles direto mesmo, então fica à vontade para, enfim, pedir ajuda nesse caso, tá bom? Até para reservar sala, tudo, eu estou sempre por aqui, ok? E, só mais uma coisa, aproveitando já o microfone, né? Eu já mandei e-mail pedindo para vocês, para a gente gravar vídeos, já tenho 2, né, já combinados do pessoal daqui. Enfim, acho que é legal a gente fazer mais outros vídeos, eu tinha algumas ideias, e vocês fiquem à vontade para propor também. O canal não é meu, o canal é do grupo. Então fiquem à vontade, eu gostaria de falar sobre tal coisa. Bom, o canal está à disposição. O que é importante é a gente pensar em manter o canal sempre com novidades, né? Então, aliás, quem não se inscreveu, né? Aproveitando os youtubers, inscrevam-se no canal. Eu mando de novo o link. Mas fique à vontade para sugerir coisas. Então, eu acho que é legal a gente pensar no canal no YouTube como uma forma de dialogar fora dos nossos muros acadêmicos. A gente tem que falar para a nossa bolha, né? Então, acho que é a opinião de todo mundo, né? Então, estou falando chovendo no molhado aqui. Mas, então, a gente tem que pensar nisso. Até os vídeos que a gente tem lá, né? A Nicole tem 2, por exemplo, o Saraiva tem 1. Pensando em falar para o grande público fora da universidade. Então, pensem nisso, né? Hoje a gente tem mais um aqui, né, para gravar. Então, fiquem à vontade para usar o canal para divulgar coisas que sejam interessantes. E até tenho falado com vocês também, quando eu venho falando dos vídeos, né, pensar também em divulgar as instituições. Eu acho que precisamos fortalecer as instituições falando sobre elas, né, muito além do nosso mundinho, na nossa bolha. Então, por exemplo, o Gerson da SUSEM, eu acho que é importante falar da SUSEM, né, quanto ela é importante, né, enfim, para a saúde, para o planeta, etc. Então, acho que não só de falar de um tema que seja interessante, mas também falar das instituições. Então, a gente precisa falar disso. O canal está aí para isso, tá bom? Sobre também, participei de alguma palestra, algum evento, me estendendo aqui, mas alguma palestra, algum evento, acho interessante divulgar, mandem para a gente, né? Então, a gente tem o Twitter, o Instagram, o Facebook e o YouTube ainda. Por enquanto, vai ter mais. Mas fique à vontade para divulgar. Participei de algum evento, seria interessante divulgar no canal. Mandem para a gente. Então, a Nicole, por exemplo, sempre está marcando a gente no Twitter, divulgando de alguma coisa que eu acho interessante divulgar para mais pessoas. Tá bom? É isso. Assim, sempre que a gente posta alguma coisa, a gente não tem postado muito, né? Porque a pessoa que posta está envolvida com a qualificação, né? No caso, eu. Mas
sempre tem alguma repercussão. Então, por exemplo, algumas postagens nossas foram repercutidas pelo perfil do Planetary Health, por exemplo, né, que dá alcance para a gente. Mesmo que a gente poste, às vezes, em português, às vezes a gente posta em inglês alguma coisa, mas sempre tem algum tipo de repercussão. Pessoas que assistem nosso canal, até o Henrique ele compartilhou com a gente no evento que aconteceu em dezembro, né, em Porto Alegre, uma palestra sobre a questão da mina do carvão. Mina de carvão lá em Porto Alegre, enfim, Porto Alegre, em Guaíba, né? Que é uma discussão muito grande. A palestra do professor, não lembro o nome agora, mas ela é o nosso vídeo mais acessado. Tem lá mais de 1000 visualizações até agora, então meio que bombou no canal. Então é legal compartilhar esse tipo de coisa. A única coisa que eu peço só é que os vídeos sejam inéditos. Ou seja, na verdade, sejam postados só no nosso canal. Porque, por mais que o dono do vídeo autorize, a instituição autorize, a gente pode tomar strike no canal e eu prefiro evitar esse tipo de desgaste. Então, os vídeos que vocês mandarem para a gente sejam só do nosso canal, na verdade. Tá? Mas a gente pode divulgar de outros canais também. Então, um Instagram de algum grupo, por exemplo, o grupo do pessoal do IB, por exemplo, a gente tem o maior prazer em divulgar as iniciativas. Tá bom? Obrigado. Você fez um trabalho incrível até agora, a Nicole mesmo já ressaltou. Se ele está um pouco mais inativo agora por causa da qualificação, mas o ano passado ele bombou nisso aí. Tem o Bruno, então. O Bruno, você está online aí, Bruno? Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, fala um pouquinho do evento aí, do Minds. Tá legal. Eu acho que, eu liguei minha câmera, talvez vocês possam até me ver. Então esse é um convite. No próximo dia 5 de março, a gente vai estar aí no IEA para falar sobre uma ferramenta de pesquisa, que é o MIMES. MIMES é um sistema de modelagem integrada. Então a ideia é que ele é uma ferramenta que ajuda a gente a trabalhar a interdisciplinaridade. Então dentro dessa ferramenta a gente consegue integrar, concatenar conhecimentos basicamente de todas as áreas que a gente julga que são relevantes para o nosso problema. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com saúde e mudanças climáticas, a gente vai ter dados espaciais, dados de clima, dados de uso e ocupação do solo, do mesmo jeito que a gente usa informações sobre a saúde individual, práticas de esporte, gênero, a condição socioeconômica. Então a gente consegue integrar essa série de informações dentro de um modelo, que é um modelo, basicamente é um modelo matemático. E esse modelo ele fornece para a gente outputs dessa informação, uma análise integrada de toda a informação que a gente colocou, com uma interface espacial. Então fica o convite. Eu acho que é uma coisa que a gente pode... Essa é uma ferramenta que ela não tem muitos limites, a não ser o problema que a gente quer tratar. Então eu acho que ela vai ter uma interação muito legal com basicamente todos os grupos de pesquisas que estão postos na mesa hoje, por exemplo, com os arbovírus, por exemplo, com biodiversidade e as suas interações com clima, saúde coletiva. Então fica o convite para o dia 5. O professor Brian Fatt, que é um professor dos Estados Unidos e da Áustria, ele também vai participar do evento. Ele vai fazer a introdução falando sobre pensamento sistêmico, e aí eu vou descrever essa metodologia, então, que é o MIMES. E aí eu acho que é uma ideia de curiosidade, da gente pensar em como integrar isso nos mais diversos projetos que estão sendo colocados. Então, obrigado pelo espaço, parabéns pelo evento, está muito bonito, e também. Valeu, professor. Muito legal, obrigado, Bruno, pela disponibilidade, que vai ser realmente muito interessante. E falando aqui para os colegas professores, eu sei que muitas vezes não dá para vir, mas mandem seus alunos. Que horas vai ser? 2 horas, 14 horas. 14 horas. Vai ser aqui mesmo. Tá, então, dia 5 de março, 14 horas, aqui nesta sala mesmo. IEA, Sala Alfredo Bose. Tá? Então, não podendo vir, manda um aluno, o aluno que está trabalhando com dados, ou que está pensando, ou, enfim. É o tipo da ferramenta que se encaixa para todo mundo. É aquela ferramenta que você tenta integrar num modelo diferentes variáveis, né, diferentes. Essa é uma ferramenta. Há outras, a gente pode tentar depois trazer outras também para serem abordadas aqui.
Mas essa, e o Bruno já trabalha com ela, então é muito bom que esteja para depois até servir de interface, né, de parceiro para esses trabalhos depois. Sim, muito importante, porque basicamente aqui a gente tem uma multiplicidade de variáveis, de dados, de abordagem, de interesses e, em geral, as coisas mais... Problemas como esse, nós são complexos, têm que ser modelados na sua complexidade, né? Modelar, como tem sido feito até agora, aquela coisa muito estanque, né? Você resolve, você consegue um conhecimento estanque ali, mas um problema global como esse não dá para ser uma somatória de múltiplas peças de um quebra-cabeça, né? Não dá. Comentários finais aí, gente. Deixo para alguém que quer fazer algum comentário. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui e dizer que a gente vai ter que agir como um time, né? Aqui agora é um exército da saúde planetária, então, principalmente essas coisas, agradecer também ao Fernando e parabenizar também a Joyce, porque vocês estão fazendo um trabalho incrível. Isso é muito difícil de fazer, toma muito tempo, então a gente tem que reconhecer isso e ajudá-los a né, ter uma presença aí internacional. Eu aqui também vou aproveitar para falar, estou montando uma rede de mulheres líderes para a saúde planetária, né? Então isso vai ser... Eu fiz um diálogo primeiro, o lançamento da iniciativa na COP de Clima em Madrid, agora em dezembro. Então está ficando uma coisinha mais global, mas eu acho que, de novo, você vê muitas mulheres assim, sempre aquela coisa, Europa, Estados Unidos, trabalhando nisso, e eu acho que a gente aqui na América Latina tem que tomar esse espaço, apresentar a visão, né, da visão. E não é uma coisa, não é um convite para as mulheres, tá? Essa questão de gênero é uma questão de todo mundo, uma questão para homens e mulheres. Então, no meu evento lá, fiz questão que tivessem muitos homens de altíssimo nível falando. Então, se vocês puderem apoiar isso, vai ter uma outra consulta que eu vou tentar fazer global. A data é 27 de fevereiro, está perto, não está marcado, mas vou mandar no grupo se der certo, às 14h, no horário de Berlim. Então vai ser mais cedo aqui, se tudo der certo. Mas, de qualquer maneira, eu estou tentando lançar também um site, depois a gente pode atrelar essas coisas e aproveitar esse caminho até 2021, que a gente aumente ainda mais essa questão da mulher hoje aqui no Brasil. É uma questão que parece que, ao invés de melhorar, está piorando. E isso a gente não pode deixar passar. Eu estou vendo, eu estou entrando no Twitter aqui, eu vejo umas coisas que é até estranho, parece às vezes que não é realidade o que está acontecendo. Então, se a gente não se unir, não vai ter outra solução, né? Então, espero que a gente possa fazer, temos um ano para mudar muita coisa, aí, sem polarizar, gente. Vamos nos unir. Obrigada. Mesmo ter que ir de rosa, não? Só mais uma coisa, a Leonor, do IA, ela é fotógrafa, e ela vai precisar tirar, até para alimentar a nossa página do grupo, foto de cada um dos participantes, de perfil. Aí, antes de ir embora, é só lembrar de tirar uma foto ali. Não é foto de escola não, tá, gente? É só para colocar no... Tem todo mundo aqui. Posso, rapidinho? Acho que pode ser uma oportunidade. A ideia da associação que a gente criou é ser um hub de iniciativas sustentáveis. E para colocar isso em prática, além de captar várias iniciativas que acontecem por aí, que estão espalhadas e a gente conseguiu conectar um monte de gente, a gente viu a necessidade de colocar isso em prática de uma forma um pouco mais integrada. Então, a gente acabou de comprar um terreno bem grande no Vale do Ribeira, colado aos parques Intervalos e Carlos Botelho. E o bairro onde a gente comprou o terreno, ele tem o pior IDH do estado de São Paulo. Então, é um bairro pobre, que não tem acesso a nada, mas que, ao mesmo tempo, está numa das regiões mais ricas em termos de biodiversidade. Está bem no centro do maior contínuo de Mata Atlântica que sobrou. Então, conversando com os colegas, alguns deles já mostraram interesse em fazer coletas ou monitoramento de vida silvestre, mas eu também vejo como uma possibilidade de ser um espaço de controle mesmo. Então, como a gente vai levar um certo desenvolvimento para lá,
Em termos de agrofloresta, a gente está em contato, por exemplo, com o Peter Webb, que é um dos precursores da permacultura. Então, tem um pessoal legal também dessa parte de produção de alimentos. A gente vai fazer colocar ali um monte de pequenas iniciativas que juntas podem mudar um pouco a realidade. Como ainda não tem nada disso, talvez seja legal começar a monitorar isso desde já e ver quais são os impactos que isso tem naquela população. Que é uma população que está razoavelmente isolada, então acho que é um bom grupo de controle. Tem uma certa infraestrutura lá agora incipiente, tem uma casa lá que a gente já consegue usar, mas a ideia é que ao longo desse ano a gente vai construindo infraestrutura, inclusive um pavilhão que pode funcionar como auditório, coisa do tipo. Então a ideia é isso, é ser um laboratório de inovação social e sustentabilidade, está à disposição também do grupo para o que precisar. Repete o nome da associação? Associação de Fomento à Autonomia. Nossa ideia é tentar pegar esses bairros mais isolados, bairros rurais isolados de cidades pequenas, e dar mais autonomia para eles. Então, torná-los menos dependentes do poder público. E esse é o primeiro, é o piloto, mas a ideia é que a gente desenvolva tecnologias sociais que possam ser replicadas em outros lugares ao longo do Brasil, aí, espalhados por aí. Posso sim. Estou imaginando vários economistas austríacos agora batendo palma para você, viu? Inclusive Murray Rothbard, né, Hans Hermann Hoppe, né, Ludwig von Mises. Uma longa lista de pessoas que devem estar batendo palma para essa iniciativa. Mais algum comentário? Não? Se não, ponto. Vai lá. Professor, eu tenho uma dúvida. No site do IEA, ou do nosso grupo de saúde planetária, tem descrito todos os tópicos que a gente está abordando? Porque eu pensei, talvez, de uma criação de um mapa conceitual para conectar os temas, assim, fazer uma nuvem de... Começa com saúde planetária no meio, aí você faz um mapa conceitual e em cada tópico do que a gente trabalhou, a gente colocar os nossos temas, sabe? Como se fosse um link, porque aí os novos membros que vão entrar sabem quais os tópicos que estão sendo abordados, quais são os links de cada um, então eles vão poder também ter essa noção de conectividade, com o que eu posso ajudar, com o que o meu trabalho auxilia o vizinho, e também todos têm a noção da nuvem de temas que nós todos conseguimos abordar. O que o Brasil, de todos os temas, está sendo levantado, né? Acho que seria bem bacana para esse arcabouço, para todo mundo ter esse conhecimento. Acho que é bem legal, sim. Saber como construir. Você tem alguma experiência em construir alguma coisa dessa, não? Podia ir atrás? Posso tentar. Eu assim, tá bom. Não conversa com os universitários aqui de computação para ver como é que a gente gera isso. Tem desde aquela nuvem de palavras, né? Até tem mapa conceitual mesmo, tem outros modelos. Pra ver como é que a gente alimenta isso. Se vai ter mais... Aquela nuvem de palavras tem o tamanho maior conforme mais o número de aparições. Mas eu acho que, não sei, pelo acho que que não é eu o tinha caso, pensado né? inicialmente, era só um mapa conceitual linkando os temas. Aí precisa ser... Uma rede. Isso. Mas para começar pode ser um mapa conceitual que você vai fazendo as ligações. E também é uma coisa a ser construída, porque um mapa conceitual desse vai ter tanta ligação ali que vai ser uma nuvem. Mas é legal. De fato, o que a gente tem agora no site, a gente tem... O Fernando me ajuda aí, mas a gente tem uma descrição, tem o projeto que foi mandado para o IEA, que eu até no e-mail mandei para vocês, tem um projeto que foi mandado para o IEA, que é uma coisa inicial, não é que o que está lá não vale. Está lá, vale como proposta. Agora, o que a gente vai fazer de fato pode derivar daquilo, né? A ideia seria colocar, então, agora os temas na forma de grupos. Então, grupo de trabalho, como o Flávio sugeriu, pode ser esse nome, grupo de trabalho em alguma coisa, ou grupo em alguma coisa. Isso a gente ainda vai colocar. Mas pode também ter essa nuvem que mostre
Uma coisa é o que está nos grupos, outra coisa é o que ainda não está em grupo nenhum, por exemplo. E, de novo, isso é uma coisa que colocar conteúdo em site não é do web manager, né? Isso é da comunidade, né? Conteúdo quem cria somos nós, né? Vai ter alguém só que quem faz a postagem lá, que vai ser o Fernando, o Jailson, agora a gente tem que criar o conteúdo. Bom, se não há mais nenhum comentário, pontualmente às 15h, 14h30, chegar nos 15h15, eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês que estão aqui, dos que estão pelo Brasil afora. Acho super legal o fato de a gente estar com essa rede de gente do Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Brasília. Tinha até a Márcia Chame na Antártida, né? Lindo, né? Michigan, né? Então é muito legal. Não sei se ela chegou a entrar aqui, acho que congelou a linha dela, então não deu os bits caíram congelados assim. Mas é super legal e mostra o potencial que a gente tem, né? Como país. Isso aqui é um mundo inteiro, né? E ao mesmo tempo queria chamar a atenção de vocês que o grande barato, eu acho, de um grupo desse é que a gente não vai reinventar nada, né? Então cada um já faz suas coisas na sua unidade. Agora aqui a chance de a gente fazer essas inter-relações, essas ligações é meio que única, né? A fauna que a gente juntou hoje aqui, nós somos uma fauna riquíssima, né? Então nós temos que fazer bom uso disso. Então eu agradeço demais vocês terem vindo, o interesse de vocês, quem veio, quem está lá online. Quem está online até agradeço mais ainda, porque é mais chato, né, ficar lá online do que quem está aqui, né? Então agradeço muito vocês. Nós vamos dar um jeito de fazer um próximo evento, esse nacional aqui, mas talvez a gente tenha também fazer um outro evento nosso, né? Quando os grupos avançarem um pouco mais, a gente faz um outro evento e tenta trazer as pessoas para cá. Não são tantos que estão, não são poucos, mas também não são tantos assim. Fazer um evento de um dia inteiro em que todo esse pessoal que está ouvindo o projeto venha para cá para passar um dia e meio aqui, para conversar, ver o face-to-face ali, tá bom? Então, muito obrigado a todos. O Paulo quer fazer a palavra final. O Paulo está pedindo o pessoal do grupo da trilha do Caminho Caiapó para se encontrar aqui, que ele quer fazer a lista dos nomes das pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom retorno para casa. E não se esqueça de entrar em contato para deixar os dados de vocês com o Fernando e com o Jailson. Tá? Obrigado, amigos aí que estão no Skype. Estou vendo o pessoal saindo. Obrigadão, um abraço.